vocês. Nós vamos estar abrindo em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo de número 27. Nessa noite nós vamos estar falando sobre honrar a Deus acima de todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhes disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordais das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Palavra do Senhor. Paizinho querido, nós nos colocamos mais uma vez diante da tua presença e te pedimos que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades nessa noite e que nós possamos compreender os teus preceitos e o teu princípio para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Amados irmãos, então, como eu disse, hoje nós estaremos falando sobre honrar ao Senhor. Lembro que a última vez que eu ministrei a palavra, eu falei da importância de nós estarmos na casa do Senhor para cultuar e adorar ao Senhor. A importância de nós estarmos reunidos na presença do Senhor. E hoje nós estamos aqui mais uma vez porque cremos que Deus é bom em todo tempo. E que em qualquer circunstância, Ele não nos desampara. Ele é sempre fiel para conosco. E nos levará a alcançar as promessas que Ele tem para as nossas vidas. E nós cremos que vamos vivê-las. Mas para isso, nós precisamos entender que é necessário seguir alguns passos. Alguns preceitos que são importantíssimos, princípios que são importantíssimos para que nós alcancemos as promessas de Deus e para que nós possamos viver de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E aí, eu olhando para o texto, a primeira coisa que a gente precisa entender é que na nossa caminhada com Deus, nós não podemos abrir mão de ouvir ao Senhor, de nos aconselhar com o Senhor, de buscar a orientação que vem do Senhor. E é claro que existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um ato mecânico, e se você não tem nenhum problema auditivo, você ouve barulho independente do teu querer e da tua vontade. Mas escutar depende da sua vontade. Você voltar a sua atenção para aquilo que está sendo dito. E nós precisamos entender que na casa do Senhor, na presença do Senhor, nós precisamos estar com a nossa atenção voltada para o Senhor. Porque tudo aquilo que Deus fala merece a nossa atenção. Tudo aquilo que Deus fala, nós precisamos prestar ouvidos ao Senhor. Estar atento àquilo que Ele está nos dizendo, aquilo que Ele está falando conosco. Nós vivemos num mundo muito barulhento porque muitas pessoas falam, muitas coisas são ditas, nós estamos ouvindo sons a todo momento, mas nós precisamos ter um filtro para saber o que nós vamos escutar, se aquilo que nós vamos prestar ouvido é algo que vai edificar as nossas vidas. E quantas vezes nós estamos ouvindo coisas, dando atenção a coisas que não edificam a nossa vida, e nós não tivemos o sucesso, nós não alcançamos a vitória, esmorecemos no meio do caminho antes de alcançar a promessa. Por quê? Porque estamos nos aconselhando com pessoas que não têm nada para acrescentar às nossas vidas. E aí fica uma pergunta: quem tem sido o teu conselho? Quem tem te aconselhado? Tem um grande conselheiro por aí que no outro dia eu achei até interessante que a irmã falou assim: não, eu vou perguntar para o
fiquei assim, gente, doutor George, quem é esse doutor George aí? Eu não sei lá quem é o George. Quem é esse aí que está na moda agora, doutor George? Todo mundo vai para onde? Vai para o Google. Vai lá, você está sentiu uma dorzinha. Pergunta para ele. Aí você vai lá e joga, estou com uma dor aqui, que dói nisso. Aí, pronto. Ele vai lá e diz que você está com uma doença terminal e você já vai desesperar achando que vai morrer, porque ele disse que está com a doença terminal. Você está com problemas no seu relacionamento, aí você vai lá e pergunta. Na rede social, você faz uma enquete e muitas pessoas, infelizmente, têm se guiado pelas mídias sociais achando que ela tem conselho para te dar, que ela tem orientação para te dar. Às vezes, a gente está seguindo conselhos e orientações de pessoas que não são tementes a Deus, que não observam a palavra de Deus, que não têm experiência, que não têm comunhão com Deus, mas se acham no direito de dar palpite sobre questões espirituais, que se acham mais sabidas e entendidas do que aqueles que estão na presença de Deus. E quantas vezes eu acho muito interessante pessoas que não buscam o Senhor, que não estão na presença do Senhor, mas acham que pode dar palpite. E às vezes a gente se deixa seguir por esses conselhos, e às vezes a gente não vai ser bem sucedido, por quê? Porque está ouvindo aquele que não teme ao Senhor, que não tem parte com o Senhor, que não entende das coisas do Senhor. Então nós precisamos ter um filtro. Qual tem sido o seu orientador? É o dinheiro? Tem pessoas que se deixam guiar pelo dinheiro, pelo poder, pela influência, que são influenciadores, e eu fico assim às vezes horrorizada com os influenciadores digitais que nós temos por aí, que estão fazendo atrocidades, e muitos que se dizem cristãos estão lá batendo palma para essas pessoas, se deixando levar por esses conselhos, por esses comportamentos. E aí nós ficamos pensando aqui, como é que eu vou ser bem-sucedido? Como é que eu vou discernir as coisas de Deus se eu tenho me deixado levar por pessoas, por situações, por coisas que não vêm de Deus? Então, eu preciso entender e saber que escutar ao Senhor, né, faz toda a diferença para que eu e você vivamos e alcancemos as promessas do Senhor. A segunda coisa é preciso obedecer. Nós vivemos numa sociedade que ela vai se insubordinando, não vai se submetendo a nada e nem ninguém. A gente não quer se submeter à autoridade. E isso é muito ruim. Porque se eu ouço a palavra do Senhor, se eu entendo e tenho discernimento sobre as coisas que são de Deus, quando eu vejo uma autoridade que está diante de mim, eu tenho a capacidade de me submeter, porque eu entendo que essa autoridade tem um princípio. E esse princípio me leva a entender que eu preciso me submeter à autoridade. Então, muitas vezes, nós estamos na casa do Senhor, estamos na presença do Senhor, estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas não queremos nos submeter ao Senhor. E como que você vai ser bem-sucedido? Como que você vai ter vitória se você não se submete à palavra do Senhor? Deus fala e você diz, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou, mas eu vou dar do meu jeito. Muito obrigado, Senhor, mas eu vou fazer da forma que eu acho melhor. Muito obrigado, Senhor, mas isso que o Senhor está falando eu não quero. Dessa forma eu não quero. Porque nós pensamos que sabemos, mas quantas vezes nós oramos de manhã, Senhor, toma a frente dessa situação. Age, Senhor, entra com a sua providência. Quando é de tarde, eu já estou lá tomando as minhas próprias decisões. Por quê? Deus está demorando. Eu não sei aguardar, eu não sei esperar, eu não tenho paciência. Nós estamos aqui na igreja, cantamos louvores de adoração que glorificam e exaltam o nome do Senhor e que diz que confiamos no teu infinito amor. Eu declaro a minha confiança no amor de Deus, porque quando eu sei que alguém me ama, então eu posso me submeter e eu posso confiar, porque essa pessoa me ama e se ela me ama, ela não vai fazer nada que seja ruim ou que traga dano ou prejuízo para a minha vida. E nós declaramos à noite, mas quando é pela manhã, nós estamos nos submetendo à nossa vontade, aos nossos caprichos, aos nossos desejos, ao nosso querer, porque não queremos esperar no Senhor. Deixamos de confiar no amor de Deus.
Amamos, declaramos somente com palavras, mas não com ações e com atitudes. Então nós precisamos entender que quando Deus fala, nós precisamos ouvir e obedecer. Ele nos chamou muitas vezes não para entender. Porque assim como o pai, vocês que são pais, quantas vezes os filhos falam não quero isso ou não quero aquilo, e você fala assim, não, você vai comer isso sim, você vai tomar esse remédio sim, você vai para a escola sim, você vai fazer isso sim. Por quê? Porque ainda que o seu filho não tenha capacidade de raciocinar e de compreender a importância daquela sua atitude para a vida dele, você sabe que você está fazendo o melhor para ele. Então, assim como nós queremos o melhor para a vida dos nossos filhos, nós precisamos entender que como os filhos amados do Senhor, nós precisamos nos submeter à autoridade de Deus, porque Ele quer o melhor para a sua e para a minha vida. Amém. E se a gente não se submete à vontade de Deus, nós estamos correndo o risco de nos perdermos na caminhada. Quando as pessoas frustradas, abatidas, desanimadas, nós temos encontrado na caminhada, porque não se submetem à autoridade do Senhor. Não têm paciência de esperar o tempo e a hora do Senhor. Se acham mais entendidos e sábios do que o Senhor. A minha visão, a sua visão é limitada, mas Deus vê além. Deus tem uma visão do todo, eu só vejo parte. Então, eu preciso confiar em Deus, preciso confiar no amor de Deus. A terceira coisa, e aí o terceiro ponto primordial é honrar. Honrar é ser fiel, é dar honra, louvar os feitos e os méritos de alguém que tem importância e valor nas nossas vidas. Tratar com respeito, fazer exaltação, glorificar, reverenciar. É aquele que se torna digno da nossa adoração. É cumprir e pagar votos, compromissos, promessas, porque nós estamos honrando essa pessoa. E aí, vamos ao texto que eu acabei de ler, e esse texto é muito interessante, porque ele começa com o cântico de Ana, que está lá honrando, glorificando, rendendo ações de graças ao Senhor, porque ela tinha uma demanda, colocou a demanda dela diante do Senhor, e o Senhor ouviu a oração de Ana. E Ana faz um voto ao Senhor. E Ana, quando recebe, ela cumpriu o seu voto ao Senhor. E nós temos no final do texto, então se começa com Ana honrando e glorificando, fazendo a sua oração de agradecimento e exaltação, o texto, o capítulo termina com Deus retirando a promessa e a bênção de sobre uma família. Por quê? Porque deixou de honrar ao Senhor. E aí é muito interessante, né? Porque nós estamos hoje aqui, estamos na presença do Senhor, cultuando, trazendo as nossas demandas, tivemos o nosso momento de gratidão ao Senhor, mas muitas vezes o fato de nós estarmos na igreja, na casa do Senhor, começamos a fazer disso uma rotina, uma coisa normal. E é isso que o Senhor chama a atenção a Eli e os seus filhos, porque lembrando a eles quando foi que o Senhor começou e os escolheu a fazer essa obra na vida dele. Foi lá no tempo de Arão, tendo Arão como pai, é o primeiro sacerdote que Deus escolheu para o serviço da sua casa. O Senhor disse que cuidaria dele, da toda a sua descendência, e prometeu, fez promessa para a vida de Abraão e para a sua descendência. Mas as coisas vão caminhando e acontecendo, e quantas vezes na nossa vida também é assim, elas vão caminhando e acontecendo, e nós vamos fazendo desse ambiente um ambiente normal. E os filhos de Eli, do profeta, do sacerdote, começam a fazer o quê? A tratar as ofertas, porque aquelas ofertas que chegavam ali, elas tinham um destino. Uma parte primeiro era dedicada ao Senhor, ao sacrifício. As ofertas pacíficas eram dedicadas ao Senhor, mas os filhos de Eli começavam a quê? A tomar tudo, sem se preocupar com o que era do Senhor ou não. Eles começaram a entender que eles estavam ali, que a prioridade era eles. E nós precisamos entender que prioridade na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Deus deve ser prioridade. E muitas vezes
vezes aquilo que nós pedimos, aquilo que nós recebemos do Senhor como boa dádiva, como graça, por não sabermos administrar, por não sabermos usar, porque nos afastamos do Senhor, deixamos de escutar a sua voz, de entender o seu propósito, o seu querer, somos desobedientes, negligentes com a sua obra, nós perdemos a visão de reino. Perdemos a visão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aquilo que é dado como boa dádiva, como bênção para as nossas vidas, acaba se tornando em maldição sobre nós. Porque esse é o desejo de Deus? Não. Porque nós perdemos a dimensão daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Começamos a dar prioridade às coisas e esquecemos que a prioridade, a honra, a glória e o louvor pertencem Aleluia. ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu lembro de uma historinha, que eu não sei se é verídica, mas diz que tinha um senhor que ele tinha uma família muito numerosa e eles iam todos os dias para a igreja de bicicleta. E ele levava a família na bicicleta. E ele orava ao Senhor pedindo um carrinho, porque se ele tivesse um carrinho, ele poderia levar muito mais pessoas para a igreja. Ele poderia fazer muito melhor a obra do Senhor. E de tanto orar, ele foi abençoado com o carrinho. E ele ficou tão feliz que recebeu aquele carrinho, que todo domingo ele tinha um lugar especial para ir, menos a igreja. Porque, gente, de bicicleta não dava para ir à praia, não dava para ir para a montanha, não dava para passear, não dava para levar a família toda. Então ele resolveu, que se sentiu tão abençoado com aquele carrinho, que ele começou a fazer tudo aquilo que ele não fazia, porque não podia, não tinha meios, porque recebeu aquela bênção. E aquela bênção que era para aproximá-lo ainda mais do Senhor, que era para ser uma ferramenta de evangelização, de bênção, acabou se tornando uma ferramenta de maldição na vida dele, porque foi levando ele para outros caminhos. O problema está em ser abençoado? Não. O problema não está em ser abençoado. O problema consiste em nós não cumprirmos os votos que fazemos a Deus. Quantas vezes nós prometemos ao Senhor: Senhor, se tu me der saúde, eu vou trabalhar na sua obra. Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou trabalhar na sua obra. Senhor, se o Senhor cuidar da minha família, resolver os meus problemas familiares, os meus problemas empresariais, se o Senhor agir aqui, se o Senhor agir ali, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, e a gente vai colocando um monte de situações para o Senhor e dizendo: Senhor, que se o Senhor fizer, eu vou trabalhar na igreja. E Deus é fiel. E Deus cumpre, e Deus faz. E aí eu volto para Ana. Ana tinha um desejo no coração dela, ela queria ser mãe. Ela era humilhada e envergonhada todos os dias da vida dela, e ela chorava amargurosamente, porque ela queria ser mãe. Então ela faz um voto ao Senhor: Senhor, se tu me deres um filho, eu consagrarei esse filho a ti, eu darei esse filho para ti. E Deus ouve a oração de Ana. E nasce um menino. E aí, fique imaginando, né? Aquela mulher, ela tinha o desejo de ser mãe, ela ora ao Senhor, Deus ouve a oração dela, concede um filho. Vamos ser sinceros, talvez se fôssemos nós, eu ia falar assim: ah, Senhor, eu orei tanto pedindo por esse filho, eu queria tanto ser mãe. Agora que o Senhor me deu um filho, que eu alcancei essa graça, eu vou ter que pegar essa graça e vou ter que te dar, Senhor. O Senhor vai ter coragem de fazer isso comigo? Mas Ana fez. E Ana não fez com tristeza. Ana não fez com dor no coração, com pesar. Ana fez com gratidão. Ela estava entoando um cântico de ação e de graça, porque Deus ouviu a história dela, porque Deus mudou a história dela, e ela fazia o melhor, e ela sabia que o melhor para o filho dela é que ele estivesse no centro da vontade, porque aquela criança veio não para satisfazer o desejo, o capricho de uma mulher, mas para cumprir o propósito de Deus para com Ana e para com a história do seu povo. Amém. Então nós precisamos entender que as coisas que nós pedimos ao Senhor não é para que nós sejamos melhores do que ninguém, mas porque Deus te concede bênção para que você seja um abençoador, para que você honre
Quando nós honramos a Deus acima de todas as coisas, Deus nos honra. Mas quando nós desprezamos a Deus, Deus não tem compromisso conosco. Tem um salmo, eu não sei se eu vou lembrar agora, eu acho que é o salmo de número 90, que diz uma coisa que eu acho muito interessante, deixa eu pedir aqui para você, que diz que a sua obra ele dá a conhecer os seus filhos. Aos teus servos aparecem as tuas obras e aos seus filhos a sua glória. A glória do Senhor se manifesta para aqueles que são seus filhos. Filhos são aqueles que ouvem o seu pai, aqueles que obedecem e o honram com as suas atitudes. Então Deus, Ele quer que nós sejamos homens e mulheres que venhamos a honrá-lo acima de tudo. Se nós precisamos estar na casa do Senhor, não deixar de nos reunir, é verdade, nós precisamos estar na casa do Senhor, mas nós precisamos estar aqui não por um ato mecânico, não porque nós estamos acostumados, mas nós estamos aqui porque nós honramos ao Senhor, porque nós reconhecemos que tudo que temos, que tudo que somos e o que viermos a ter vem do Senhor e é para a glória do Senhor. A nossa vida é para a glória do Senhor. O que Deus tem feito aqui neste lugar é para a glória do Senhor. É para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Porque Ele é um Pai amoroso que está conosco em todo o tempo. Ainda que você não perceba, ainda que você não consiga entender, Ele está conosco. Não foi isso que as meninas fizeram aqui na sua peça, nessa dramatização? A presença do Senhor está conosco em todo o tempo. Deus tem nos chamado para um novo tempo. Deus tem nos chamado para um novo tempo. E nesse novo tempo, nós precisamos entender que é tempo de resgate, mas também é tempo de fidelidade e obediência ao Senhor. Precisamos ter muita clareza em relação a isso. É tempo de fidelidade e obediência ao Senhor. Nem sempre vai ser da forma que queremos, nem sempre vai ser como nós queremos, mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas para cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Então não desista, não abra mão, não pare. Quantas vezes nós encontramos pessoas, não, pastor, eu vou desistir, eu vou entregar os meus cargos, eu vou deixar tudo, eu vou parar tudo, porque eu não estou tendo tempo, eu não estou conseguindo, porque a luta está muito grande. Meu amado, minha amada, você acha que se você entregar, se você parar, a luta vai diminuir? Você tem mesmo certeza disso? Você acha que se você parar de orar, se você parar de buscar o Senhor, a luta vai diminuir? Não, muito pelo contrário. O inimigo, o diabo, ele é astuto. Ele vai te enredando, porque a intenção dele é te afastar da presença de Deus. É fazer com que a chama do Espírito Santo deixe de arder no seu coração. E quando você menos se der conta, você está como lugar do Senhor. Sem força, sem vigor, sem ânimo, longe da presença de Deus. Então, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, honre ao Senhor, porque Ele tem força. Ele está conosco sempre. Então, Ele nos chama para um tempo de resgate, um tempo de fidelidade, um tempo de obediência. Mas também tem nos chamado para um tempo de excelência. E eu lembro que eu falei logo quando eu cheguei que esse era o ano da excelência. E a excelência, nós precisamos entender que a excelência não é fazer mais, mas é fazer melhor o que nós já temos feito. E às vezes nós pensamos o quê? Que quando nós estamos numa grande movimentação, quando a igreja está trabalhando muito ativamente,
ativismo que isso é bom. Não, o ativismo não é bom. Mas quando o que você faz com excelência, você faz com amor, você faz com zelo e entendendo o propósito de Deus, é isso que Ele quer para as nossas vidas. Ele quer que nós venhamos a honrá-lo. Porque Ele morreu naquela cruz, porque Ele olhou para mim, olhou para você e viu algo que o mundo não viu. Ele viu graça em nós. E nós precisamos honrar o Senhor. Então, é tempo de honrar a Deus acima de todas as coisas. Se está difícil, talvez eu possa te ajudar, mas eu tenho certeza que Deus pode te ajudar. Que Deus quer te ajudar. Porque Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Compartilhe com o Senhor. Fale com o Senhor qual tem sido a tua luta, qual tem sido a sua dificuldade, o que tem te atrapalhado. Conta para o Senhor. O Senhor vai agir, o Senhor vai entrar com providência, porque o Senhor honra aquele que o honra. E que nós possamos entender que o Senhor nos honrará se nós continuarmos sendo obedientes e fiéis à sua palavra. Amém? Amém. Vamos estar nos colocando de pé. Você que está enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, um momento difícil,